A criação em 2006 da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo é resultado da mobilização de mais de 400 organizações da sociedade civil. Seu trabalho tem o acesso à justiça e à defesa dos direitos da pessoa como princípio, meio e fim. E nós estamos recebendo hoje no Grande Jornal do Estado de São Paulo a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado, Luciana Zafalon, que vai conversar com a gente sobre o combate a essas desigualdades, a criminalização da pobreza através da democratização da justiça. Boa tarde, doutora Luciana, seja bem-vinda ao Grande Jornal. Boa tarde, Lilian, é um prazer estar aqui contigo. Ouvidora desde junho deste ano, quais são os impactos, quais são os primeiros desafios? Bom, Lilian, assumi a ouvidoria em 7 de junho agora, com um grande desafio, na verdade, de levar adiante esse modelo de participação social dentro do sistema de justiça. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é a primeira instituição de justiça do nosso país a contar com um mecanismo de participação direta da sociedade civil, que é a ouvidoria. Esse modelo foi criado em São Paulo em 2006. Em novembro do ano passado, através de uma lei complementar federal, esse modelo foi estendido para todo o país. Então, um dos grandes desafios agora é estabelecer esse modelo como um paradigma a ser seguido no país todo. Como é que se dá a escolha do ouvidor? Do ouvidor? Antes era o governador do estado que exercia esse controle, e agora? É super importante frisar que a escolha do ouvidor ela se dá através de uma lista tríplice que é formulada também pela sociedade civil. Aqui no estado de São Paulo, isso se dá através do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que, tendo a preocupação de zelar por uma boa escolha, formula uma lista tríplice que até a edição dessa lei complementar federal era encaminhada ao governador para que fosse feita a escolha do ouvidor a partir desses 3 nomes. De novembro de 2009 em diante, essa escolha passou a ser feita pelo próprio Conselho Superior da Defensoria Pública. Isso, de alguma forma, representa um retrocesso para o Estado de São Paulo, porque você tem aqueles que serão, de alguma forma, controlados pela Ouvidoria Geral, ou seja, que estarão sob os cuidados, sob o olhar da sociedade civil. Esses terão a opção de fazer a escolha. Antes, através do governador, você tinha uma democratização maior, porque o governador é escolhido através do voto. Então, você tinha ali um instrumento de democracia garantido em todas as etapas. Isso é um retrocesso para São Paulo, mas, ao mesmo tempo, é um avanço para o resto do país, que não contava com as outras defensorias não contavam com suas ouvidorias externas. Então, não deixa de ser algo a ser comemorado, a Lei 132 de 2009. O que pode ser observado na participação dos munícipes em relação à ouvidoria? Quais são os pedidos, as críticas, as dúvidas mais frequentes, doutora Luciana? Olha, questões que têm chegado de forma bastante preocupantes e que merecem toda a atenção dizem respeito muitas vezes aos moradores de rua, a questões vinculadas à habitação, que muitas vezes tem vinculação com o Estado, mas que desemboca no município porque o dia a dia é vivenciado nas comunidades. Os mais variados... Andamento de processos, demora, lentidão... Sim, isso é uma grande demanda que a gente recebe na ouvidoria, principalmente nesses últimos tempos, por conta da greve do judiciário. Às vezes o cidadão ele não consegue fazer essa ponte entre o que está acontecendo no judiciário e a demora do seu processo. Então a gente tenta criar essa ponte de entendimento, tanto dos seus próprios processos quanto dos mecanismos envolvidos na tramitação desse processo, para tentar tornar a informação mais clara, compreensível por todos que acessam tanto a Defensoria quanto a Ouvidoria. A gente tenta sempre criar essa ponte entre o cidadão e o sistema de justiça, que muitas vezes é inacessível pela sua linguagem, pela sua forma, até mesmo pelas suas vestes. O sistema jurídico ele é todo distante. Então a gente tenta fazer com que ele se torne mais acessível à população em geral. Esse é um dos desafios para a ouvidoria. E como é que isso funciona na prática? O munícipe chega, registra aí a sua queixa, a sua demanda, e de que forma esse procedimento tem andamento? Na verdade, se ele, por exemplo, se ele não consegue chegar até a ouvidoria, isso não é de forma alguma impeditivo para que ele
acesse esse serviço. Então, ele tanto pode acessar presencialmente, como ele pode acessar por telefone, pode acessar por e-mail, todas as formas, por carta, da forma como lhe for mais razoável. Cada um sabe se consegue ou não se deslocar, se não consegue. Isso não é um impeditivo de forma alguma. A gente recebe a manifestação, a reclamação do munícipe ou do usuário da Defensoria Pública e processa essa manifestação dentro da ouvidoria. O que isso quer dizer? Além do ouvidor geral, que atualmente esse cargo é exercido por mim, a gente conta com o apoio de subouvidores. Ou seja, em cada unidade da Defensoria Pública existe um subouvidor que vai fazer o processamento dessas manifestações no âmbito da sua unidade. Porque ele tem condições de, ali, mais perto do problema, nos dar uma informação mais precisa que a gente retransmite aos usuários. Ok. E com relação a esse conselho consultivo, serviu para estreitar os laços com a sociedade? Definitivamente. A ouvidoria conta com um conselho consultivo todo formado por representantes da sociedade civil. São 11 titulares e 8 suplentes que dão um suporte cotidiano à ouvidoria geral, nos mais diversos temas. A gente tem nesse conselho pessoas que estão afetas e trabalham no seu dia a dia com questões como questões indígenas, questões do movimento LGBTT, questões carcerárias, questões de habitação, questões religiosas. A gente tenta abranger todas as áreas que são temas da atuação da Defensoria Pública para não perder o contato da base com as instâncias decisórias que precisam ser acionadas via ouvidoria geral. Por exemplo, acessibilidade é uma questão que está em pauta na ouvidoria? Que bom que você me fez essa pergunta. Sim, a gente tem uma conselheira no Conselho da Ouvidoria, que é a Carla Mauchi, que é da ONG Mais Diferenças. A Carla faz com a gente todo um trabalho de transversalizar a questão da acessibilidade dentro da Defensoria Pública. A nossa última conquista foi paradigmaticamente, ou seja, pela primeira vez, a gente vai ter concursos públicos voltados absolutamente acessíveis a pessoas surdas, que têm como língua materna as libras e muitas vezes tem que fazer provas no português escritos. Então a gente tem essa preocupação de sempre identificar um problema e tentar, com a ajuda de especialistas da área, superá-lo em todas as esferas que ele envolva. E com relação a pessoas que têm transtornos mentais, é preciso um tratamento mais humanizado? A ouvidoria está atenta a essa questão? Sem sombra de dúvida. Esse é um tema absolutamente caro. A ouvidoria tem uma posição muito firme de que a assessoria jurídica, a assistência jurídica, ela não pode estar condicionada ao tratamento mental, de saúde mental, um tratamento psiquiátrico, nada disso. As coisas têm que correr paralelas e sem prejuízo da assistência jurídica. As diretrizes desse trabalho estão sendo traçadas e as sugestões e participação são absolutamente bem-vindas. Tem algum e-mail, alguma forma de quem está nos assistindo entrar em contato? Por favor, o e-mail é ouvidoria@defensoria.sp.gov.br. Posso também deixar o telefone? Claro, por favor. O telefone da ouvidoria é 011 3104 7670. 3104-7670, colocando 11 na frente. Exatamente. Doutora Luciana, muito obrigada por essa entrevista. O espaço está sempre aberto. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Parabéns.